Bom, dando continuidade ao nosso estudo de África, vamos nessa aula tratar dos aspectos demográficos da África. Aspectos demográficos são os aspectos populacionais. Então vamos começar aqui por uma das formas de regionalizar o continente africano. Regionalizar é dividir em regiões. Então, é uma regionalização muito simples. Ela divide o continente em duas porções. Aqui, formada por Egito, Líbia, Argélia, essa porção ao norte ganha o nome de África do Norte. E aqui, ao sul dessa linha, o nome de África subsaariana. Então, é basicamente África saariana ou África do Norte. E ao sul do deserto do Saara, o nome aí de África subsaariana. Toda essa porção ganha o nome de África subsaariana. Há diferenças culturais, históricas, demográficas muito grandes entre essas duas Áfricas. A África do Norte, ou África saariana, é chamada de África branca. E a África subsaariana é a chamada África negra. Então vamos ver aqui na tabela algumas importantes diferenças entre a África do Norte, ou saariana, e a África subsaariana. Primeiro, a África do Norte é chamada de África branca. É uma África de população predominantemente árabe e de religião muçulmana. Do contrário, a África subsaariana já predomina a população negra, grande diversidade étnica e religiosa. Os destaques da África do Norte são Egito e Marrocos, os países mais desenvolvidos, mais industrializados. O destaque na África subsaariana é a África do Sul. A África do Norte, apesar de subdesenvolvida, possui condições melhores, indicadores socioeconômicos melhores que a subsaariana. E a África subsaariana é a porção aí mais subdesenvolvida do planeta Terra. Piores indicadores socioeconômicos do mundo. Impera a pobreza, a miséria, a fome, muitas guerras civis, em que pese esse quadro está se transformando, principalmente a partir da última década. Então, a África possui enorme diversidade étnica. O que significa etnia? Etnia é povo, conjunto de pessoas que partilham de uma tradição histórica, de língua, tradições, valores, costumes, religiões. Então, nós temos aí uma diversidade gigantesca em termos de etnia no continente africano. Aí alguns povos ou etnias do continente: sudaneses, bantus, berberes, árabes, bosquímanos, malgaches, pigmeus, nilóticos. A questão dos pigmeus é interessante, chama atenção. Estudiosos já se debruçaram sobre o motivo dos pigmeus terem a baixa estatura. E toda a aula de África que a gente aborda essa questão, os alunos perguntam sempre por que são tão baixinhos. E o motivo, a resposta disso são os ambientes em que vivem. São ambientes ali da África, da floresta do Congo, na região central da África. E eles ocupavam áreas que não batia sol por conta da floresta. São povos que não tinham muito contato com o sol e por isso desenvolveram pouca vitamina D. E assim, evolutivamente, foram ficando com essa baixa estatura, até que esses genes vão sendo passados. É importante salientar também, gente, que quando a gente fala de pigmeus, acha que é um povo só, uma etnia só. Pigmeu é um termo genérico. Existem vários povos pigmeus, com línguas, tradições.
População absoluta da África, 1,2 bilhões de habitantes, é um continente populoso, já é o segundo mais populoso do mundo. Densidade demográfica, 30 habitantes por quilômetro quadrado, é pouco povoado, muitas áreas vazias, outras mais concentradas. Crescimento vegetativo é considerado um tanto alto. A África, até 2050, vai ter um crescimento populacional muito grande. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, em termos gerais, no continente é médio e baixo, ou seja, educação, muitos analfabetos em praticamente todos os países da África, renda per capita baixíssima, vivem com poucos dólares por dia e expectativa de vida, na maioria dos países, a expectativa de vida é muito baixa. Gira em torno, em alguns países, 60 anos. Tem países que a expectativa de vida é menor que 60 anos. Em termos de pirâmide etária, a pirâmide etária dos países da África é a tradicional pirâmide, com o topo estreito, significando que tem poucos idosos, porque a expectativa de vida é baixa. E por que a expectativa de vida é baixa? Por que as pessoas não vivem tantos anos? Pouco acesso a saneamento básico. Saneamento básico é água tratada, esgoto coletado, lixo coletado. Então, pouco saneamento básico. Pouco acesso a medicamentos, vacinas, saúde pública ruim. Então, as pessoas adoecem e morrem. São poucos os que passam de 60 anos. E por outro lado, a base é bem larga, o topo é estreito porque tem poucos idosos. A base é larga porque tem muitos jovens. E por que tem muitos jovens? Porque a taxa de natalidade é muito alta, nascem muitas crianças. A taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher, é muito alta. Pouca inserção da mulher no mercado de trabalho, pouco acesso a métodos contraceptivos, pouca perspectiva de desenvolvimento da mulher em termos profissionais, hábitos culturais também contribuem para uma grande quantidade de jovens, uma grande quantidade de filhos por mulher, que é o que a gente chama de taxa de fecundidade. Então aqui a gente já observa no ano de 2021 a população da África já é a segunda maior em termos de continentes, a população da Ásia ainda é maior hoje. O segundo continente mais populoso do mundo é a África. E vemos que a população africana tende a crescer ainda mais, porque a taxa de natalidade continua alta e a mortalidade está reduzindo. Apesar dos problemas que a África tem, o saneamento básico vai se expandindo aos poucos, a renda per capita vai melhorando aos poucos. Então, com a redução da mortalidade e a natalidade alta ainda, a população africana continua a crescer, mesmo com os movimentos migratórios em que muita gente vai embora da África para outros países, principalmente a Europa. Então, o IDH dos países africanos, de maneira geral, ainda é muito ruim. O índice de desenvolvimento humano ainda é bem baixo, ou seja, isso significa que a população africana, de maneira geral, tem uma qualidade de vida muito ruim. Pouco acesso à educação, pouco acesso a saneamento básico, pouco acesso à saúde, uma renda per capita muito baixa, as pessoas têm que viver com 1, 2 dólares por dia. Distribuição populacional do continente. Nós vemos que a população africana é muito mal distribuída, tem áreas muito concentradas e grandes áreas vazias. As áreas vazias, como A, B e C, são vazias principalmente por motivos naturais. A, B e C são áreas de desertos, como o A aqui, o deserto do Saara. E a concentração populacional na costa, no litoral da África, também tem um motivo de ser. Isso se deu por conta da colonização. Os europeus, eles
se fixavam, desenvolviam maior infraestrutura no litoral. Para quê? Para facilitar o intercâmbio comercial com os países europeus. Então não era interessante desenvolver atividade econômica no meio, no interior do continente. Então, portos, ferrovias, toda a infraestrutura dos europeus foi montada no litoral para facilitar a exportação e importação. Nós já temos na África 3 megacidades. O que são megacidades? Aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Temos o Cairo, temos Lagos, na Nigéria, e temos Kinshasa, ou seja, 3 aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de pessoas. A população urbana na África vem aumentando a cada dia. E vários problemas urbanos, porque o êxodo rural tem sido muito grande. As populações vão do campo para a cidade, cidades que não têm infraestrutura para receber tanta gente. E aí são as megacidades africanas estão sempre com muitos problemas. Favela, falta de saneamento básico, falta de planejamento urbano. E com a urbanização aumentando e o crescimento populacional da África aumentando, a África vai ser o continente das megacidades em algumas décadas. Movimentos migratórios internos, ou seja, movimentos migratórios dentro do próprio continente, são acentuados por causa das guerras. Então, há guerra num país, as pessoas mudam para outro país dentro do continente africano. E também há muitos movimentos migratórios externos. As pessoas saem da África principalmente em direção à Europa, por 2 principais motivos. A Europa é um continente muito desenvolvido, oferece boas condições de vida, a Europa está próxima do continente africano e também, por conta da colonização, muitas pessoas na África falam francês, falam inglês, isso facilita na hora de se inserir na Europa. Outro movimento migratório também é o êxodo rural, pessoas indo embora do campo para a cidade, causando aí uma urbanização acentuada. E as pessoas têm ido embora do campo para a cidade por quê? Por causa das secas, por conta da pouca oferta de trabalho no campo e por conta do aumento populacional. Diferentemente da urbanização no Brasil, que se deu por conta de uma grande industrialização na cidade, a urbanização nos países africanos ela se dá por conta das pessoas indo embora do campo, fugindo da fome, e vão para a cidade tentar ter uma vida menos pior. Apesar de apenas 40% da população estar nas cidades, temos tido no continente uma urbanização recente e rápida e concentrada em algumas cidades por conta do êxodo rural. Então, essa urbanização, ou seja, as pessoas indo embora do campo para a cidade, recente, rápida e concentrada, faz com que as cidades africanas, principalmente as maiores, sejam cidades cheias de problemas urbanos. E temos aí algumas megacidades na África. Cairo, Lagos e, não coloquei aqui, mas também já é uma megacidade hoje, Kinshasa, na República Democrática do Congo. Não preciso nem dizer que as grandes cidades africanas, por não ter condição de receber todo mundo, por não terem um planejamento urbano, são cidades com muitos problemas urbanos. Movimentos migratórios aí, principalmente em direção à Europa, interno em direção à África do Sul. Também já podemos registrar movimentos migratórios aí também, não só em direção à Europa, mas também em direção a países do Golfo, que estão crescendo muito e já precisam de mão de obra. Então, alguns africanos já se dirigem também ali para
para países do Golfo, como a Arábia Saudita. Lembrando que o elemento língua também facilita. Muitos países africanos, as pessoas falam árabe. Aí as tragédias dos africanos cortando o Mediterrâneo para tentar entrar na Europa, a maioria morre aqui no mar Mediterrâneo. Maioria não, grande quantidade de pessoas nessa travessia do mar Mediterrâneo para chegar na Europa, muitos morrem no mar Mediterrâneo, porque as embarcações naufragam, a maioria, muitos acabam perdendo suas vidas. Outra questão também alarmante na África é o HIV, muitas pessoas infectadas com o vírus aí que causa a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem países que 25% da população chega a estar contaminada com o HIV. Então, na África subsaariana, aí, se formos observar, é alarmante o número de infectados com o vírus da AIDS. E aí, quais as causas para esses números alarmantes? Temos o estupro de guerra, a etnia que vence estupra as mulheres da etnia que perde. Temos também o estupro como uma prática crescente em vários países, o que contribui para disseminar o vírus. Falta de investimento na saúde, prevenção, informação, pouco acesso a preservativos e hábitos culturais. Que hábitos culturais? A promiscuidade, o fato das pessoas acharem que o vírus HIV/AIDS são problemas envolvendo bruxaria, inveja, espíritos que têm inveja da pessoa. Então, são esses hábitos culturais aí que facilitam a disseminação também do vírus. E outro problema, são os três grandes problemas da África: a fome, os conflitos e a AIDS. Então, se formos observar no mapa aqui, que traz o índice global da fome, é extremamente alarmante em vermelho, em laranja alarmante e amarelo grave, a gente observa que a África tem sérios problemas com relação à fome. E nós temos a chamada fome crônica, que a pessoa fica tanto tempo sem ingerir a quantidade de nutrientes que precisa, que o organismo ele se debilita física e mentalmente. Mesmo que a pessoa venha se alimentar posteriormente, o organismo já está comprometido. A saúde física e mental já está comprometida. É o que chamamos de fome crônica. Então temos aí a questão da subnutrição, da fome, um problema trágico e muito grave no continente africano. E quais são os fatores que favorecem a proliferação da fome crônica no continente? Primeiro, vamos lá, um por um. Ocupação de grande parte das terras para o plantio de culturas de monocultura destinada à exportação. Então, não produzem alimentos que abasteçam o mercado interno. É o seguinte, e aí em parte tem também a questão dos europeus. Os europeus implantaram no continente africano o chamado sistema de plantation. O sistema de plantation é grande latifúndio. O que é latifúndio? É uma propriedade de terras muito grande, monocultor, ou seja, produz uma planta só, geralmente amendoim, dendê, cacau, café. E nessas terras melhores e maiores, essa produção é voltada para exportação, é voltada para vender para outros países. E nas piores terras, nas terras mais inférteis, são produzidos os gêneros alimentícios para a subsistência e para atender o mercado interno. Então, essa produção não é suficiente. Não é suficiente.
e muitos acabam sendo privados de alimentos, porque as principais fazendas produzem para vender. A elite africana, Fernando, eles não se preocupam, não se sensibilizam com a questão da fome? Não. A elite africana, dona desses grandes latifúndios, preferem o lucro, preferem produzir para exportar. Falta de uma política de assistência social, ou seja, nesses países não há uma política de matar a fome daquelas pessoas. Nós temos no Brasil hoje uma política de assistência social muito grande, que pelo menos oferece às famílias mais pobres uma cesta básica, oferece ali o mínimo para eles não passarem fome, em grande parte dos municípios brasileiros. E na África, os ditadores eles não se preocupam nem com saúde, nem com saneamento básico, muito menos em assistência social, em dar um mínimo de dignidade para essas pessoas. Grande ocorrência de desertificação também, em razão da ocupação de áreas impróprias para a agricultura. Então, outro fator também que contribui para a fome, a desertificação, as secas. Então, essas áreas semiáridas, que já são vulneráveis, com o plantio e a pecuária nessas áreas, com o passar do tempo, esses solos vão ficando inférteis. E aí, com a desertificação, amplia ainda mais o problema da fome. E também temos os conflitos étnicos, que resultam em guerras civis. Aí que não vai ter plantação mesmo. Guerra, as pessoas não têm aí suas plantações destruídas, não dá para produzir mesmo em guerras. Então esses são os principais motivos da fome na África. E para terminarmos, uma pergunta. Por que falta educação, saneamento básico, programas sociais, saúde pública na maioria dos países africanos? Ora, a resposta é simples. Porque o continente possui ditadores que só visam seus interesses. Então, na África, ainda na maioria dos países, predominam regimes autocráticos, ditatoriais, que estão no poder há décadas e que só visam seus interesses e os interesses de uma pequena elite. Para onde vai o dinheiro para saneamento básico, saúde e educação? Para o bolso desses ditadores, da sua família e daquelas pessoas ligadas a eles. Não há liberdade de expressão para criticar, muito pouca. Não há transparência do que é feito com o dinheiro público. Então, é basicamente por conta aí do regime ditatorial que a África enfrenta muitos problemas. Os ditadores não são o único problema da África, mas contribuem muito para vários desses problemas, principalmente o IDH baixo. Se tivéssemos bons líderes nesses países que se preocupassem em desenvolver o país, em investir em educação, saúde, saneamento básico, muitos dos problemas africanos seriam resolvidos. Assim, pessoal, nós terminamos a nossa aula de aspectos demográficos ou populacionais da África.